Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 18 de junho de 2019. Porque 19 sacerdotes e teólogos acusam o Papa Francisco de heresia, parte 04. Feijão C. Allan Kardec. Um grupo de sacerdotes e teólogos escreveram uma carta aberta ao Colégio dos Bispos da Igreja Católica acusando o Papa Francisco de heresia, uma das mais graves acusações que podem ser feitas a um clérigo. Na carta, publicada na terça-feira 34 no site católico conservador LifeSite News, que comumente tece críticas ao Papa, os 19 signatários alegam que o conjunto dos bispos católicos deve investigar Francisco pelo delito canônico da heresia e pregam que outros sacerdotes critiquem Francisco publicamente. Trata-se de mais um sinal do crescente enfrentamento entre os tradicionalistas ou ultraconservadores católicos insatisfeitos com declarações do Papa em questões como sexualidade e os apoiadores do atual papado. Os motivos da heresia, dizem os signatários, é que o Papa teria suavizado posições que, na opinião deles, vão contra os mandamentos da Igreja em diferentes assuntos. Os acusadores afirmam que Francisco não tem se oposto veementemente o bastante ao aborto, tem dado sinais de abertura do Vaticano a homossexuais e divorciados, e tem se aproximado de protestantes e muçulmanos. Em 2015, por exemplo, o Papa organizou uma conferência no Vaticano na qual tentou relaxar as regras que impedem divorciados e pessoas em um segundo casamento de receber a comunhão, uma vez que a Igreja considera o casamento indissolúvel e o novo casamento um adultério. Eles também citam casos em que o Papa teria protegido ou sido conivente com cardeais e bispos que, segundo a carta, estariam protegendo abusadores sexuais ou até cometido abusos. Uma parte significativa da carta se concentra em críticas a um documento papal do ano seguinte, o Amoris Laetitia, a Alegria do Amor, em tradução livre, em que Francisco fala em tornar a Igreja mais inclusiva e menos disposta a julgamento de seus 1,3 bilhão de fiéis. No documento, o Papa pede uma Igreja menos rígida e mais cheia de compaixão diante qualquer membro imperfeito, como os divorciados e os em segundos casamentos civis. Após a publicação do Amoris Laetitia, grupos conservadores acusaram o Papa de criar confusão em torno de questões morais importantes, diz a agência Reuters. Nas 20 páginas da carta desta terça-feira, os signatários dizem que tomaram esta medida carta aberta como um último recurso para responder ao acúmulo de danos causado pelas palavras e atos do Papa Francisco ao longo de diversos anos, dando abertura para uma das maiores crises na história da Igreja Católica. O documento também critica o Papa por ter dito que as intenções de Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, momento de ruptura do cristianismo, não eram equivocadas, e por Francisco ter assinado um comunicado conjunto com luteranos no qual mencionava os presentes teológicos da Reforma. Também foi criticado o comunicado conjunto que o Papa assinou em fevereiro com um líder muçulmano em Abu Dhabi, dizendo que o pluralismo e a diversidade de religiões eram desejo de Deus, o que irritou conservadores católicos. O signatário mais conhecido entre os 19 que divulgaram a carta é o padre britânico Aidan Richards, 70, da Ordem Dominicana, autor de diversos livros e teólogo proeminente. Consultado pela agência Reuters, o Vaticano não se pronunciou sobre a carta até a publicação desta reportagem. Sobre Martinho Lutero, o Espírito Emmanuel nos esclarece no livro A Caminho da Luz. Nos albores do século XV, quando a Idade Medieval estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Todo esse esforço de regeneração efetuava-se sob o seu olhar misericordioso e compassivo, derramando sua luz em todos os corações. Mensageiros devotados reencarnam no orbe, para desempenho de missões carinhosas e redentoras.
A renascença, iniciada do alto, clareou a terra em todas as direções. A essas atividades reformadoras não poderia escapar a Igreja, desviada do caminho cristão. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma, na Europa Central e nos Países Baixos. Debalde a Dieta de Worms, em 1521, condenara Lutero como herege, levando-o a refugiar-se em Wartburgo, porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez de um incêndio. A Igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e mais dolorosos, porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitaram do movimento das massas, confiscando-lhe bens preciosos. Numerosos camponeses, empolgados pelos direitos do pensamento livre, iniciaram grande campanha contra a Igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais, em nome do Evangelho. De 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores da tragédia religiosa, mas, depois da Concordata de Augsburgo, instituiu-se um regime da mais larga tolerância recíproca. O direito do exame livre, porém, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores, ou das conveniências políticas do meio em que viviam. Na Alemanha era o protestantismo, com os partidários dos princípios de Martinho Lutero; na Suíça e na França era o calvinismo e, na Escócia, a Igreja presbiteriana. Na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio, por conveniência de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da Igreja Anglicana. Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política, e o gênio despótico de Catarina de Médicis ordena a matança de São Bartolomeu, no intuito de eliminar o almirante Coligny. O movimento sinistro, que durou 48 horas, começou em 24 de agosto de 1572, sofrendo a reforma um dos seus mais amargos reveses. Somente em Paris e subúrbios, foram eliminadas 3.000 pessoas. Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue, mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias, na esfera de sua liberdade relativa. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.